Dores, desejos, objeções. Esse é o tópico de hoje do nosso FX Cast. E, claro, estou aqui com esse cara extraordinário, meu querido Fred Xavier, que tem falado pra gente em todos os programas sobre a liderança de alta performance, mas não só sobre o que é ou como ela tem que acontecer, mas como chegar até ela. Como é que você, que tem um interesse em desenvolver-se como líder, pode praticar uma série de atitudes, ações, pode, através de ferramentas, também se desenvolver para ser um líder de alta performance. Tá correta essa minha primeira explanação? Tá perfeita essa explanação. Muito bem. Então, Fred... Você, com certeza, é um líder de alta performance. Muito obrigado. Espero mesmo ser, porque não é uma coisa que eu acho que eu sou. Eu acho que os meus liderados é que tem que pensar que eu sou, né? Eu me vejo como líder através dos olhos deles, né? É a visão correta. E para mim é isso que é importante, não é o que eu acho necessariamente. Claro que a gente tem expectativas, que a gente pensa, estou fazendo isso está sendo bom, isso é correto, isso é assertivo, mas esse retorno deles é que me faz ter a certeza de que eu estou no caminho correto. Isso, e a medição é bem simples, né? O líder ele tem que trabalhar incansavelmente para os seus liderados terem sucesso. Então, à medida que todos eles forem tendo sucesso, eles vão ter sucesso, eles vão sentir isso, vão ser gratos a você. E o que vai acontecer com um líder que toda a equipe dele tem extremo sucesso no que faz? Ele vai estar no local de extremo sucesso, que vai atender tudo aquilo que se propõe a fazer e normalmente ele vai superar aquilo. Então, é isso mesmo. Seus liderados é o melhor termômetro para você saber como é que está a sua liderança. Então, quem já trabalhou comigo pode mandar mensagem aí também. E eu chamo sem medo, porque tenho pessoas que a gente interage ainda hoje, que já trabalharam comigo, sei lá, 10 anos atrás, e que até hoje, assim como você contou, né? Quando você me contou isso, eu falei, puxa, olha que legal. Isso já aconteceu comigo também, de pessoas que falaram, Orlando, nossa, foi muito bom aquele tempo que a gente trabalhou junto, eu aprendi muito, e hoje estão em posições de liderança, inclusive, em alta performance, em outros lugares, em outras produtoras. Então nossa, aí você muito... falou uma coisa espetacular, a gente não tinha falado sobre isso, mas esse é o principal legado que um líder pode deixar. O principal legado dele não é deixar grandes projetos, grandes resultados, grandes construções, né? Como você pensa na família, deixar patrimônio, é isso aí, o seu legado está nas pessoas. Quando uma pessoa fala isso para você, você deixou o seu legado nela, você transformou a vida dela e ela vai, de certa forma, ser melhor a partir daquilo que aprendeu com você. Esse é o legado do líder. Show de bola. Mas mesmo assim, para a gente conseguir chegar nesse lugar, tem dores. Nossa, muitas dores. Vamos falar então um pouquinho sobre cada uma dessas coisas? As dores, os desejos e principalmente essas objeções que as pessoas criam e que a gente mesmo cria também para que essas coisas aconteçam. Perfeito, perfeito. Uma dor que eu percebo que é uma das principais dores quando eu converso com as pessoas é falta de reconhecimento. As pessoas elas se sentem que estão entregando muito, estão fazendo muito, e na hora que chega lá no momento, né, crucial nas empresas, né, tem empresas que tem uma data no ano, ou então isso é causado por uma saída de alguém, vai ter uma promoção para uma função melhor, e ela não é escolhida outra pessoa. Nós conversamos sobre isso em outro podcast. Então essa é uma dor real. Eu já passei por essa dor. E... Você esperava uma promoção e ela não aconteceu? Esperava uma promoção e não aconteceu. Foi uma outra pessoa que foi uma outra pessoa. Então, a gente tem que entender nessa hora que isso aí, ela passa muito pela nossa própria responsabilidade. Eu entendi exatamente o que eu deveria ter feito, que eu deixei de fazer. O primeiro ímpeto é de você culpar o outro, exatamente. Né? O outro, inclusive o chefe, ou o próprio outro concorrente, entre aspas, mas a pessoa que disputou o cargo com você. Aí o que você ouve muito? Puxa saco, tem que ser puxa saco, eu não sou puxa saco, é uma lista de defesa, né? Gente, ó. Puxa saco é o primeiro, né? É o primeiro. Mas também, né? Aquele lá, puxa saco. Então a gente tem que entender o seguinte, gente. Eu não vou dizer que não aconteça algumas promoções que não são merecidas, de fato. Deve acontecer em várias empresas, milhões de pessoas sendo promovidas, uma ou outra. Mas na maioria das vezes não é assim. Essa dor ela é totalmente superada pelo autodesenvolvimento. Você entender o que você precisa fazer para você ir para o próximo nível.
Você se desenvolver e desenvolver, se autodesenvolver e desenvolver as habilidades necessárias para você ir para o próximo nível. Isso vai te fazer você ser reconhecido. E olha, uma coisa importante, né, Fred? O próximo nível não é necessariamente nesta empresa. Porque pode ser que sim, uma outra pessoa tenha sido promovida de uma forma injusta, ou porque é parente de alguém, ou qualquer coisa nesse sentido, mas a tua promoção não passa necessariamente por um lugar nesta empresa. Ela pode acontecer numa outra empresa, né? Principalmente, as pessoas elas esperam a promoção exatamente naquele lugar que ela está. Elas enxergam o chefe dela como um único caminho para ela substituir essa pessoa. E, na verdade, aí que entra esse desenvolvimento pessoal. Você consegue, através de algumas atitudes, mostrar o seu trabalho para a mesma empresa, para outros setores. Empresas que são maiores, tem outros setores. Uhum. E as pessoas te enxergarem ali. E, principalmente, outras empresas. Então, você consegue ser uma pessoa que vai ter um bom resultado onde você está e vai ser visto por pares do seu chefe e vai ser visto por concorrentes, às vezes, ou pares de outras empresas. Uhum. Esse é o caminho para você passar por cima dessa dor. E é totalmente possível. Uhum. Mas você tem que estar consciente e tomar atitudes para que isso aconteça. Acho que esse é o recado que eu queria deixar. Você, geralmente, quando aconteceu comigo, eu entendi exatamente o que eu deixei de fazer e o que eu deveria ter feito. Então, eu nunca sou vítima. Nunca sou vítima. Uhum. Ninguém é vítima. É mais fácil a gente se Ninguém colocar é na vítima. posição de vítima. Essa é uma notícia para vocês: ninguém é vítima. Uhum. Né? A vítima, ela só busca culpado e aliado para a culpa dela. Né? Pessoas que falam a mesma coisa, ombros para chorar junto. Isso não traz você para o caminho de alta performance, não traz para você para ganhar mais, não traz para você para ganhar qualidade de vida. Talvez eu seja vítima de mim mesmo. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E a maioria das vezes erra. É. A maioria absoluta das vezes erra. É isso mesmo. Como o caso que você falou. A maioria das vezes é isso mesmo. Né? Eu mesmo tenho a minha parcela. Aham. É isso. É isso, a única coisa que a gente pode fazer de bom é isso. Aham. Né? Eu tô com um livro aqui do Marco Aurélio, que é um imperador romano, né? Que chama Meditações. Então foi um imperador romano que, se eu não me engano, perto lá do ano 180, logo depois de Cristo, ele escreveu. Toda noite ele fazia uma avaliação do dia dele e fazia as meditações dele, e isso é um livro que até hoje é visto e é tomado. Ele se baseou no conhecimento estoico, então ele é considerado uma das bases do estoicismo. E ele diz, gente, tudo que você faz só depende de você. O que vem de fora não deveria te afetar. Esse é um grande pensamento do estoicismo, É um né? grande pensamento. Então, quem quiser conhecer mais, procure então o pensamento estoicista, os grandes pensadores, e Marco Aurélio é um dos principais. No meu perfil do Instagram, eu de vez em quando publico uma fase desse livro, eu gosto muito. Né? São questões assim bem diretas ao ponto. E quando você olha para isso e entende o que seu falhou para você não seguir, que esse é o principal fator também, senão fica mais uma lista, tá? A gente já tem falado em outros episódios. Mas é uma lista muito poderosa. Aí você entende por que você não consegue fazer isso, né? Por que quando vem de fora você se transtorna, vira uma criança birrenta. Sim. Aí você tem grande chance de ter uma evolução quando você olha para isso. Uhum. Porque a gente... Quando a gente pensa lá no método que a gente conversou num outro episódio, né? E a gente fala do eu, esse é um momento do eu mesmo. É um momento que você recebeu uma negativa de uma coisa que você esperava muito, e o eu vai tratar de como você reage a isso, né? Se você vai reagir de forma infantil ou de forma evoluída, já entendendo a sua parcela naquela situação. Exatamente. E usando outro exemplo do Napoleão Hill, a gente tem um outro livro dele aqui, tá por aqui. Qual é? É o Atitude Mental Positiva. Nós já falamos de Napoleão Hill aqui em outro episódio, e esse é um autor, não digo nem que ele é importante, ele é fundamental. Isso. Existe o antes e o depois de Napoleão Hill. Então, se você quer... Mostra pra gente o livro, Fred, esse é um deles, é um dos vários deles, tá? Tem vários, e daqui na mesa está a Atitude Mental Positiva. Ótimo. E usando mesmo esse título do livro, no que a gente estava falando, quando você tem uma derrota dessa, ele usa uma frase bem direta, falando, imediatamente após uma derrota, ela é uma semente. Então pega o regador, porque ela é a semente de um sucesso, no mínimo do mesmo tamanho dessa derrota. As pessoas não plantam as sementes do fracasso, achando que elas têm que ser jogadas fora. Então, o fracasso gera uma semente poderosa de sucesso. Então, é uma das coisas que ele fala. E é isso que ele está querendo dizer.
Aprenda com tudo que aconteça com você. Não fique simplesmente culpando os outros. O fracasso é uma oportunidade, né? É. Para entender que aquilo não deu certo por algum motivo. E se você investigar Uhum. esse motivo, você pode executar aquilo, melhorar E você tem uma grande parcela de ação possível nesse motivo. Sempre. Sempre. Tem uma parcela. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas você sempre tem alguma parcela. E nela que você tem que atuar. Entendeu? Então, eu diria que é assim. É uma dor real que eu já passei. Vários estão nos ouvindo passam. E a mensagem é essa. Trabalhe em si próprio que você vai cada vez menos sentir essa dor. No próximo aumento, na próxima promoção, você vai ser considerado. Muito bom. Isso se conecta com uma segunda dor. E as pessoas acham que são mal remuneradas. Eu ganho pouco. Eu ganho pouco e eu junto assim que acho que faz mais. Elas são sobrecarregadas também. E isso é um fato. Né? E isso passa muito pela própria pessoa também. Geralmente a pessoa que está sobrecarregada é uma pessoa que não sabe lidar com os pares. Não sabe lidar com os pares. É claro que existe... Eu já vi casos de pessoas sobrecarregadas porque o chefe não sabia lidar com a maturidade com a equipe. Então ficava sempre jogando para o único que conseguia produzir. Sim, é como você falou no outro episódio, né? Tem pessoas diferentes, uma que não tem a melhor performance e ele entrega a outra com a performance boa e ele entrega a mesma coisa para ambas. Exatamente. Aí o que tem a performance ruim ela não faz, o outro vai lá e fica resolvendo o problema por do ele. colega. Então isso é uma questão do líder, e quando você está no caso dessa pessoa que está sendo sobrecarregada, isso também tem atitudes que a gente pode tomar. Você consegue sempre passar pela comunicação e entender que você é responsável por aquilo também. Entendeu? Seja comunicando para o chefe, seja comunicando para o par que você está tendo que cobrir, e por aí vai. E as pessoas tendem a fazer e reclamar. Isso que eu ia falar. Que tem pessoas que gostam, inclusive, deste lugar. Sim. Né? Ele gosta de puxar tudo para ele se sentir numa posição de deixa comigo que eu resolvo. Né? Aqui nesse setor, o que seria desse setor sem a minha presença? E vou te falar uma coisa, eu diria até estatisticamente, essas pessoas são os reclamões. Elas fazem isso por uma série de questões internas dela e são os reclamões. E ficam reclamando para os outros. Tive que fazer isso do fulano, porque se não foi eu, né? Eu ganho pouco, mas ela quer aquilo. O próximo trabalho vem, não, deixa que eu faço. Já vi muito isso. Sim. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. O cara já tá sobrecarregado e tá reclamando. E já engata uma frase, né? Não deveria ser eu a fazer. Não deveria ser eu, ninguém sabe fazer. Pelo que eu ganho, não deveria ser eu. Exatamente. Mas eu vou fazer. Exatamente. E aí eu engato uma outra frase que eu vi até de uma pessoa de uma das pessoas que estão aí na internet vendendo métodos que tem objetivos parecidos com o meu, que ela fala que aumento não se pede. Aumento não se pede. É uma coisa que a gente fala assim, mas como é que eu faço então? Aumento, você não pede um aumento. Você mostra tudo que é necessário, você entende o que é necessário para você ganhar um aumento na empresa. E você trabalha fortemente em cima daquilo. As pessoas que se comunicam melhor, que dão a cara a tapa. Dar a cara a tapa não é fácil. Entendeu? Elas arriscam mais, elas mostram mais, elas fazem, eu sempre falo, você tem um termo que se usa que ela corre a milha extra, é como se fosse uma maratona de 42 quilômetros, você corre mais 10. Mas acabou a maratona, não, tem que correr mais 10. Então essas pessoas, elas acabam sendo lembradas. Aí na hora da promoção, o cara que acha, não fui eu, sempre o outro, ele não viu isso. Então, olhe para isso, que você tem atitudes para fazer, para mostrar que você é o merecedor daquele aumento. Acabou de acontecer nessa semana passada, uma colega me procurou e contou do caso do namorado da filha dela, que é um rapaz jovem, engenheiro, estava trabalhando numa empresa X e recebeu uma proposta muito boa de uma outra empresa, inclusive que não era nem concorrente, era de outro segmento, mas a hora que a empresa soube que ele tinha recebido essa proposta, fez questão de cobrir para que ele ficasse, para reter esse talento. Sim. Olha só, ele não pediu. Ele não pediu e ganhou. E ganhou. E é uma decisão difícil para ele. Não sei se foi. Porque o que acontece? Eu, no lugar dele, ia ser difícil para mim. Porque a gente já falou, né, que recebeu uma outra proposta. Sim. Eu tenho algumas opiniões sobre isso. É uma experiência prática. O que eu percebo, assim? Se você passar por isso, você está nos ouvindo e está passando por isso. Pense bastante, porque o papel do seu líder não deveria deixar isso acontecer com você. Se ele cobriu a oferta,
é sinal que a empresa poderia estar te pagando isso antes. Então tem uma questão problemática aí. Então não simplesmente fique e toque a vida. Entenda. Por que aconteceu isso? Você vai ficar? Ok, mas eu quero entender agora. Agora eu vou ser dono da minha carreira. Eu não vou ficar aqui agora no próximo estágio e de repente eu vou ter que arrumar uma proposta de fora para vocês me darem outro aumento. O que eu vou fazer para eu ser dono do meu destino aqui nessa empresa? Tem essa conversa. Fale é filho da sua amiga, né? Isso. Fale para ele ter namorado da filha dela. Então fala para ele ter essa conversa na empresa. Vou falar para ele assistir o nosso podcast aqui, ó. Porque assiste a gente. Senão a gente tem uma questão de políticas de empresa que ficam perdidos no anonimato, e não tem nada de anonimato, são pessoas que fazem isso às vezes de forma intencional, de reduzir custo, gente. É uma pressão do líder. Ele precisa reduzir custo. E a gente nunca deve trabalhar para reduzir custo em cima dos nossos talentos. Não deixe isso acontecer. Se você é um líder, cara, faça de tudo para que isso não aconteça. Seus talentos têm que ser reconhecidos por você. E eles têm que ser os mais bem remunerados. E os talentos são aqueles que sabem fazer e querem fazer, correm a milha extra e mostram o trabalho, correm riscos. Tudo isso que nós trabalhamos aqui no nosso processo. E que tem um propósito alinhado com a sua empresa, com o que você faz, com o seu setor. Ele entendeu isso, ele transcende. Então tem uma série de características que a gente vai desenvolvendo nessas pessoas. Por isso que eu digo, quando a gente se conhece, entende o papel da liderança, entende o que é cobrado para você chegar no topo, e começa a praticar isso, é muito pouco... eu vou fazer até o contrário, eu falo de forma positiva. É muito provável que você não passe mais pelas dores. Muito bom. Outra dor. Outra dor putz, eu tô com um problema de qualidade de vida. Essa é uma dor muito comum. E essa dor, ela acontece basicamente quando a pessoa ela não sente que dá conta do que ela faz durante o dia, e principalmente porque ela leva as angústias e os problemas, e isso entram dentro da família dela. Não existe ser humano separado. Eu já ouvi isso no meu primeiro emprego. Eu não me lembro o que eu falei. Eu falei, tô com um problema lá com a minha mãe, não sei o quê. Aí o meu chefe falou assim, a empresa não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Puxa vida. Assim, eu recém-formado. Uau, que pancada. Uau. Toma aí. Toma aí, moleque, pra você ficar esperto. Exatamente. Já. Então, o que acontece? Esse aí não dá nem pra chamar de líder. Esse aí tá mais pro chefe. É o chefe. A gente tem muitos chefes até hoje. E ano passado era o que a gente chama de a cenoura e o chicote, né? Era o melhor método de gerenciamento. As pessoas aceitavam isso, né? Com a cenoura na frente, vai correndo atrás dela. De vez em quando você come uma e a chicotada comendo atrás. Então... Hoje não cabe mais isso. Não cabe mais esse tipo de coisa. Isso aí isso não engaja ninguém. Isso aí a empresa ela vai perder os talentos e vai ficar só com os medíocres. Então, é uma forma que não dá para você sequer pensar em gerenciar qualquer tipo de pessoa com esse tipo de raciocínio. Olha só o nível do chefe, né? Olha só. Pois é. Eu vou pegar uma aguinha? Vamos pegar. Vamos sim. Muito bem. Aqui, ó. Muito obrigado. Então, porque o ser humano ele não tem essa divisão. O ser humano, a emoção dele, já falou em outros podcasts, a emoção dele ela é inteirada, ele não consegue fazer essa divisão. Então, quando as pessoas começam a falar que a qualidade de vida tá ruim, elas basicamente não estão conseguindo fazer o melhor dela no ambiente que ela está. Né? Então, aí uma coisa vai para o outro ambiente. Hoje em dia, primeiro assim, né? Primeiro, quando inventaram o laptop, o trabalho ia pelo laptop. Agora ele vem pelo telefone. Não, ele vem 24 horas. 24 horas. E o pior tragédia que tem são os grupos ou do WhatsApp ou do Telegram. Porque eles criam uma sensação, geralmente, das pessoas que querem informação, de uma obrigação de todo mundo que está naquele grupo de ler imediatamente, responder imediatamente. Então, isso, para mim, são raptores de qualidade de vida. Né? E uma forma de você... E da mesma forma, se você está no grupo da escola do seu filho, no ambiente do trabalho, aquilo é um raptor de atenção do trabalho. Né? Então, a dica que eu tenho, essas coisas não são separadas, elas vão raptar mesmo. Você não consegue olhar lá, não, isso aqui agora eu estou trabalhando, meu filho caiu lá na escola, não vai me afetar. Se você já olhou, você já distraiu. Já distraiu, né? E tem eu até, nos meus programas, eu mostro para as pessoas alguns estudos de neurociência mostrando como que a distração atrapalha a performance. Ela atrapalha muito. Tem estudos mostrando que uma distração, se você está num fluxo de pensamento e você é distraído por alguns segundos, poucos segundos, você leva 23 minutos para voltar para aquele mesmo fluxo. Olha o número. Nossa. Então você imagina a improdutividade que é gerada pela distração. Então já fica uma dica para qualidade de vida. Se você é líder, faça o máximo possível de reuniões coletando o celular na entrada. Eu sou exemplo, eu usava direto o celular em reuniões.
Então, eu sou, nesse caso, o maior exemplo. Me atrapalhou muito, Hum. até eu entender que isso aconteceu. Sim, porque você desconectou, alguém tá falando, você desconectou, porque fez brrr, pronto, você já Exatamente. desconectou, já perdeu o que a pessoa falou, alguns segundos, quando você voltou, pronto. Exatamente. E você vai perceber que as reuniões vão ficar menores e muito mais produtivas. Uhum. E isso, gente, é qualidade de vida. A improdutividade pelo desvio, pela distração, é um dos maiores causadores das opressões que a gente sente. Pode ser esse um dos causadores daquela reunião da reunião, né? É a reunião da reunião, exatamente. Precisa fazer uma reunião para ver o que nós vamos tratar na reunião, ou o que nós tratamos na outra reunião. E começa a ficar improdutível, é coisa... Então, a sugestão é, a dor existe e é real. Seja presente no ambiente que você está. Então, você está trabalhando, seja presente e tenha uns combinados com a família. Ó, coisas urgentes, define o que é coisa urgente e importante, vocês vão me acionar, nunca esperando, nunca, volto a dizer, emergência nunca deve ser esperada que alguém vai ler uma mensagem de WhatsApp. Ou uma mensagem de qualquer tipo de Messenger, ou de qualquer outra, né, direct, são várias formas. Nunca achem, olha, eu vou lá até para a câmera, nunca achem que você vai mandar uma mensagem, qualquer um desses sistemas de troca de texto, e a pessoa vai ler no tempo que você precisa. Se for urgente, tem que achar outra forma, tem que ter um combinado. Geralmente ainda funciona, né? É a ligação, né? Ainda funciona, você põe para vibrar, putz, né? E às vezes a ligação pelo WhatsApp não é a melhor. Não é, ainda não é. É, para você chama, a pessoa nem sabe que tá tocando no WhatsApp. Porque é tantas coisas que chegam por ali, né? Eu tenho um combinado desse, até uma coisa que já me gerou até algumas questões, né? Combinado com meus pais, por exemplo. Meu pai e minha mãe são vivos, são idosos, e às vezes eu falo, ó, me liga se uma coisa importante. E quando o telefone toca, que são eles, me dá um frio na barriga, né? Então, mas eu acho que faz parte do nosso caminho de ser percorrido. Então, tá na empresa, combinado com a família, esteja presente, tira os distratores. Tudo que for distrator, tira. E chega em casa, gente, mais ainda. Esteja presente, olha pro seu cachorro. Eu lembro que eu participei do outro podcast com um colega que me convidou, e ele disse que ele pegava o celular em casa, o cachorro saía correndo. Porque ele já via o estado emocional que o dono dele entrava quando pegava o celular, que era algum problema da empresa, alguma coisa. E o cachorro, ele não tem filtro, é emoção pura. Então ali é real. Falei, não tem jeito, gente. Chegou em casa, o cachorro saiu correndo do dono, falou, tem alguma coisa errada. Ele virou algum para-raio de emoção daquilo que está acontecendo. Então, seu cachorro tem que ficar feliz, fazer festa, tem que fazer festa nele, faz carinho na orelha dele, que eles adoram. Deixa o filho contar lá das histórias dele, por menor que seja. Tenha um momento de refeição com a família, sem celular. E eu já passei por isso muitas vezes, de ter que ser acionado durante a noite, durante a madrugada. Então, tenha momentos, defina momentos, como se fosse fazer uma reunião do trabalho quando você estiver em casa. Avisa a família, ó, 8h30, às 9h eu vou recolher ali para o escritório, para a varanda, para o banheiro, vou ler as mensagens, ver o que tem. E se me ligarem, ou que for combinado com a sua equipe, com o seu chefe, aí é uma coisa importante. Mas o momento que tá com a família, tá com ela mesmo. Exatamente. Essa presença traz muita qualidade de vida. Isso acontece direto nos restaurantes por aí que a gente vai comer, vai almoçar, e a gente vê as pessoas sentadas na mesa, o casal, filhos, cada um... Bom, o bebê já coloca notoriamente ali o celular, já põe o videozinho para passar, deixa ele assistir. É que os pais querem distraí-lo, né? Para ele não ter trabalho. O mais velhinho já é um joguinho que ele fica jogando, né? O pai vai responder coisa do trabalho, a mãe também, ou estão vendo coisas aleatórias e ninguém está conectado, tá todo mundo no mesmo ambiente, mas não estão. Exatamente. E isso rouba a qualidade de vida. Esse que é o tema que eu queria trazer aqui. E você passando por um entendimento forte de por que essas coisas acontecem com você, você vai evoluir nesse assunto também. Vai evoluir. É bem possível melhorar isso. Mais dores ou a gente já pode passar para desejos? Vamos passar para desejo, né? Vamos falar um pouquinho das coisas que vamos falar de coisa boa. Coisa boa, né? Então, o que as pessoas desejam, né? O que eu percebo? A maioria das pessoas desejam ter mais influência. Ele quer tornar um líder porque ele vê uma quantidade de coisas que ele acha que poderia ser feita para melhorar, coisas boas, mas aquelas coisas não são feitas e ele fala assim, eu quero um dia virar um líder para poder ter essa influência e fazer essas coisas que eu acho boas. Então esse é um desejo extremamente bom e correto. Só que ele pode ser satisfeito antes de você ser promovido. Desde que você entenda que quanto mais você colocar para fora coisas que podem ser feitas pela sua equipe, melhor. E não é que alguém vai roubar a sua ideia. Não.
Não existe isso, gente. Pode até falar, eu falei isso, fulano falou que é aquilo. Se você tiver isso como comportamento o tempo todo, você tá caminhando fortemente para ser o próximo líder. Uhum. Porque quem decide começa a ver isso. E quando há resistência? E quando, por exemplo, você tem uma equipe, você vê coisas que estão acontecendo, tem N sugestões de melhoria, procura não só os seus pares, mas também o seu líder e apresenta essas sugestões e é ignorado. Como é que Aí isso, virou, isso quase que virou uma dor agora, isso, né? né? Mas isso acontece mesmo. Sim, Mas é verdade, isso é acontece. um desejo que Aí, esbarra você nessa dor. aí vai nesse mesmo desejo. Eu quero ter influência para. A minha dica é bem direta: não desista. Não desista, porque se você desistir, você vai para vala comum. Entendeu? Então, tem um exemplo aí que você pega dos empresários, né? Outro dia eu estava lendo sobre tem um exemplo que é muito usado daquele senhor do frango frito, acho que é KFW, a loja dele do frango frito dos Estados Unidos. KFC. KFC, desculpe, KFC. Então, se você pega a história dele, quando ele criou a receita dele e ele chegou à conclusão que tinha que fazer uma parceria, apresentar para que aquilo fosse feito em escala, ele levou mais de 1000 nãos. Mais de 1000 Mais de nãos? 1000 nãos. Esse é um número. Eu fiquei chocado quando eu vi, eu não sabia. Então ele tentou, levou mais de 1000 nãos. Uhum. E ele virou um grande exemplo de sucesso empresarial. Ali é uma mensagem muito forte. Claro. Por que ele podia ter feito no 10º não? Opa, desistido facilmente. Isso não vai dar certo. Então, É o primeiro pensamento, né? Então, Pô, já tomei 10 não, nãos. exatamente. Ele tomou 1000 e Já deu é uma certo. boa taxa de amostragem. Já é uma boa taxa de amostragem, por isso que eu usei, entendeu? Então, o que acontece? A gente sempre tem que estar bem conosco mesmo. O líder de alta performance, ele põe para fora as coisas que ele acha que é melhor o tempo todo. E, dependendo de várias situações, vários contextos, que às vezes ele não tem nem domínio, as coisas dele vão ser acatadas. Eu diria que a maioria das vezes vão ter dificuldade de ser acatadas mesmo. Por uma série de motivos, talvez ele mesmo não esteja enxergando. Agora, o fato dele colocar isso, e quanto mais ampla for a visão dele, quer dizer, não for uma coisa que vai beneficiar só ele, vai beneficiar a equipe, vai beneficiar o setor, vai beneficiar a empresa. Quanto mais ampla a sugestão, mais perto ele está de subir. Uhum. Então, esse é um desejo muito bom. Pratique muito e não tenha medo dos nãos. E eu acho também que esse desejo está alinhado com uma questão pessoal, porque quando você começa a trazer coisas positivas, sugestões, pensar em melhorias, você está o tempo inteiro envolvido com essas melhorias, pensando que você quer ser este agente. E isso, mesmo que você tenha objeções de outros, isso faz bem para você. Exatamente. Porque a sua cabeça passa... A gente fala tanto de criatividade, a criatividade isso, a criatividade aquilo, mas essa é uma forma de exercer a criatividade todos os dias. Verdade, verdade. E isso influencia os outros. Uma pessoa que vai fazendo isso e de vez em quando ela vai conseguir colocar em prática, as outras pessoas falam, putz, esse comportamento é um comportamento adequado. Uhum. E vão te copiar. E é isso que o líder quer. Que os bons comportamentos que são adequados que sejam copiados. Então, se você consegue fazer isso antes de virar o líder, você está no caminho muito acelerado para chegar lá. Uhum. Esse seu desejo de ter mais influência vai acontecer em breve. Legal. Não desista dele. Isso aí. Força, então, sugira, pense, repense todos os dias. Isso é muito importante. Outro desejo. O outro desejo das pessoas, eles são conectados direto com as dores. As pessoas, elas querem ganhar mais, ter mais qualidade de vida. Ganhar mais e todo mundo quer. Eu diria que esse é o número 1. É o número 1, Esse né? é o número 1. Esse não é nem prioridade, esse é valor. Esse não é nem prioridade, exatamente. E valor no sentido de grana. Isso mesmo. Mas isso é muito importante trabalhar com as pessoas. Por que eu tenho percebido? As pessoas às vezes querem ganhar mais, mas elas têm muitas crenças limitadoras com relação a ganhar mais. Que tipo de crença? Por exemplo, que ganhar mais, a gente já falou, né? A gente tem uma bagagem religiosa que teve uma interpretação bíblica de várias passagens que dizem que a pessoa que ganha mais, ela não entra no reino dos céus. Sim. Né? É verdade. Então essas coisas ela ouviu muito, né? Talvez até hoje ainda ouça, e uma interpretação errada faz ela começar a achar que ganhar mais é ruim. Então, o que acontece? Eu diria que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, e não é só isso, tá? Tem várias outras situações que podem acontecer. Eu tenho um exemplo pessoal sobre essa questão, que eu tive que trabalhar, tá? Eu por exemplo, a minha família é uma família bastante humilde, né? Então, meu pai começou como operário no menor cargo numa fábrica, até ele, na caminhada dele, na jornada, ele virou diretor da empresa também. E eu acabei tendo uma jornada parecida depois, mas eu comecei já como engenheiro. Então, mas o que acontecia? Na época que ele era ainda um operário,
nós tínhamos natais com toda a família. Então eu lembro dos meus primos, 20 primos brincando, e Natal, aquele Que Natal muito delícia. simples, e o meu próprio pai se vestia de Papai Noel, né, e dava os carrinhos de plástico pra gente, aquilo era uma alegria tremenda. E à medida que ele, de repente, evoluiu e foi promovido, a família acabou, de certa forma, ele acabou emprestando dinheiro para muitos dos meus parentes. E isso gerou uma situação que os parentes ficaram, putz, não tem como pagar. O que a pessoa que não tem como pagar, ela fica envergonhada. E o que ela faz? Ela Evita a evita a presença. presença. Uhum. Então, no Natal que o meu pai teve a maior promoção da vida dele foi o Natal que meus primos não foram. Uhum. Então, o que criou na cabeça daquele menino que adorava o Natal? Tá vendo? Ganhar dinheiro Não é traz, não é bom. Ganhar dinheiro afasta as pessoas. Afasta as pessoas. E eu dei um exemplo simples que é meu, e eu identifiquei isso e ressignifiquei isso, porque tá cheio desse tipo de coisa que tá acontecendo. Uhum. Aí tem vários outros que eu me deparei ao longo da minha vida. Entendeu? Então, quando a gente tem um desejo de ganhar dinheiro, ele muitas vezes ele é só um externo. Eu quero ter um monte de coisa. A pessoa não entendeu É o ainda. caminho do ter, né? No primeiro momento é o caminho do ter e não do E ser. essa é aí onde a gente vê as grandes derrocadas de pessoas que acabam tendo muito talento para ganhar dinheiro e perdem tudo. Uhum. Porque elas não mexeram, né? Exemplos típicos são de ganhadores que ganham dinheiro repentino, né? De loteria ou de herança. Uhum. Não normalmente, mas vários deles, se não reconfiguram essa maneira de lidar, perdem tudo. Uhum. Porque a mentalidade básica dele é de não ter o dinheiro. Exatamente. Então, eles vão fazer de tudo de maneira, a gente chama de inconsciente, para perder. Eu lembro uma vez, eu não esqueço, eu estava vendo televisão, falou, fulano ganhou na loteria. E na época o Escort XR3, nossa, tem gente mais nova, nem sabe que carro é esse. Foi longe agora. Era um carro que era o top do top. Não tinha carro importado, seria o melhor carro nacional hoje aí. Sim, seria. Né, e ainda tinha versões conversíveis. Conversíveis, era conversível. Ele comprou 9 e deu para todos os irmãos. Tinha 9 irmãos, deu um para cada irmão. Puxa vida. Quanto tempo você acha que ele perdeu tudo? Rapidinho. Não precisou de muito. Não precisa muito. Então, é só um exemplo assim, bem forte e real. Uhum. Então, quando a gente fala desse desejo de ter algumas coisas a mais, se a gente não passar por esse entendimento, a gente pode cair em algumas armadilhas, e essas armadilhas são inconscientes, e a gente faz coisas depois e fala, poxa, como é que eu fiz isso? Essa pergunta é muito comum para as pessoas. Nossa, como é que eu tive esse comportamento? Uhum. Mas é um desejo, eu diria que é um desejo, eu tenho um slogan meu, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais pessoas eu vou ajudar. Eu tive bastante sucesso na minha vida profissional, atingi cargos, como eu já comentei em outros podcasts, né, 50K a mais, muitos bônus, benefícios, me permitiram ter uma vida muito boa. Mas eu ainda penso isso. Né? Eu faço o que eu faço hoje por missão, por propósito. Eu quero ajudar as pessoas a terem isso. E quanto mais as pessoas ganharem, quanto mais eu ganhar, mais pessoas eu posso ajudar. Então essa é uma missão positiva, sabe? Então essas questões, essas conexões que a gente tem que buscar dentro da gente para atingir os nossos desejos com solidez. E eu vou ser aquilo, eu vou ganhar aquilo. Vou fazer o que tem que fazer e vou ganhar o que tem que ganhar. E ser muito feliz com a família. A qualidade de vida, ela vai vir nesse desejo, ela vai vir quando você tiver essa concepção que você pode dar de melhor no seu trabalho, ter excelente resultado e pode ser presente em casa. Né? A emergência vai acontecer, final de semana às vezes você vai trabalhar, o chefe vai te ligar de noite. Quanto mais alto você está, mais acontece. Mas de jeito nenhum é o que nós conversamos lá no primeiro podcast, se eu não me engano. Que o cara fala, não, eu não quero ser igual aqueles caras que eles não têm vida. Não faz sentido isso para mim. Se você tem algum executivo, um alto executivo de empresa que não tem vida, tem alguma coisa muito errada. Ele está num ambiente que quer aquilo e ele quer aquilo. Tem uma frase que o outro só faz com a gente o que a gente deixa. Não tem dúvida. Né? Isso aí não tem dúvida. Chega uma condição, se for o cara falar, ó, você tem que trabalhar 16 horas por dia, senão você não vai ficar aqui. Então, essa hora você trabalha 16 horas por dia até você arrumar o seu próximo porto. Isso mesmo. E se você for uma pessoa que estiver se preparando, você vai arrumar o próximo porto tranquilamente. É aí que está o segredo, porque não é só mudar de lugar, porque se você mudar de lugar que tem os mesmos vícios, se você vai do mesmo jeito para o outro lugar, nada acontece, né? Exatamente. Vai ser você de novo replicando aquele mesmo modelo num outro lugar. Então essa evolução enquanto pessoa é fundamental para que você evolua como profissional e seja nessa organização ou na outra, não interessa. Isso vai acontecer porque vem de você. Eu tenho até uma frase, questão de relacionamento, eu não quero entrar nesse meio, mas que ela cabe bem aqui. Ela diz assim, se você não se conhecer, você vai separar e sempre casar com a mesma mulher e com o mesmo homem. Ou com o mesmo homem.
sempre vai ser o mesmo. Só vai mudar o corpo, a voz, mas vai estar sempre... Você vai se atrair pelas mesmas questões que te fizeram sucumbir. Muito boa Então, essa se frase. você não entender, você vai cair no mesmo buraco depois. Porque aqui, naturalmente, você vai buscar, porque aquilo é congruente em você. Uhum. Por mais que pareça atitudes esquisitas, que você não tomaria, mas ele é congruente com o seu sentimento. Então, você vai procurar aquilo, de forma inconsciente. Lembre-se disso. Objeções. Cara, o que eu entendo? Quais são as objeções, assim? Vamos falar só de duas aqui, pra gente... E objeções, aí eu fiquei com uma dúvida. É objeções Pra ele que entrar eu nesse faço método. a mim mesmo? Não, é as isso? objeções que eu faço pra entrar nesse método. Ah, entendi. Por que esse método não vai funcionar pra mim? Ah, sim. Isso não vai funcionar. Então, essa é a primeira objeção que eu vejo. Não depende só de mim. O cara olha, pô, vou me evoluir, vou não sei o quê, mas ele fala, não depende só de mim. A empresa tem uma política, a empresa só dá promoção uma vez por ano, ninguém sai na empresa, então não abre vaga. Aí tem uma série de questões que ele coloca na conta da empresa que diz, putz, eu vou fazer tudo isso e vou ficar no mesmo lugar. Uhum. Isso é uma objeção forte. O que eu digo para essa pessoa? Se você se desenvolver e entregar mais, você vai criar no mínimo, você vai criar um baita do problema para a empresa. Porque ela fala, cara, esse cara é muito bom. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa com ele. E eu já vi empresas criarem posições para pessoas boas. Cara, eu preciso manter esse cara, vou criar uma posição para ele. Até eu conseguir uma posição boa para ele. Então, vou promover ele a uma posição maior, como passo para a posição que eu quero colocar ele. Porque eu preciso que ele fique aqui, porque ele é um cara muito bom. É o que a gente falou do salário, né? Porque se a empresa percebe que ali você tem um talento, por que esperar que Sim. alguém convide e ofereça uma outra vaga para você ter que cobrir? Exatamente. Retém o talento, Exatamente. investe nele, Então, treina, dá salário. Se você fizer esse trabalho forte, você vai colocar essa sua objeção, vai virar um desafio para a empresa. E eu diria que a maioria das empresas vão saber lidar com isso. Você vai ser reconhecido. E, volto a dizer, se você se desenvolveu, melhorou, se mostrou, vai ter mais gente olhando para você. Vai ter mais gente olhando para você. É natural É que natural aconteça, né? que aconteça. Uhum. Né? Então, eu diria que isso é uma objeção totalmente superável. Muito bom. Outra objeção que eu vejo, as pessoas falam, eu não acredito nesse método. Né? Não acredito em psicologia, terapia, comportamento humano. Não acredito em nada disso. Isso é uma objeção real. Acho que as pessoas têm as crenças dela. O que eu entendo é o seguinte, cada crença da pessoa define o comportamento dela no nível que tiver. Pessoa que tem um baita do autoconhecimento tem um desafio que precisa conhecer alguma coisa a mais para ela melhorar. Partindo do princípio que ela tem um estado atual, ela quer ir para o estado desejado. Isso é base, gente. Eu vou falar uma coisa olhando para a câmera. Se você acha que está tudo bem do jeito que você está feliz, você já atingiu o ponto que você está, pula para o próximo pessoa que está oferecendo outro tipo de serviço. Aqui são pessoas que estão num local e querem ir para um lugar melhor. Querem evoluir. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa, não importa as crenças dela, ela tem coisa para se trabalhar no nível que for. E eu garanto que nós vamos trabalhar isso nesse processo. Não acredito isso na questão de Bert Hellinger. A gente vai trabalhar no nível que ela precisa. Tá? Então é isso que eu posso falar aqui. Nós vamos trabalhar com cada pessoa dentro do nível que ela precisa. Não é aquela questão padronizada. Todo mundo vai para o mesmo ponto e precisa que todo mundo esteja saindo do mesmo lugar. Acabei de falar, cada um sai de um lugar diferente. Sim, porque a gente vem falando isso já em vários episódios, né? E cada pessoa é indivíduo. Isso, exatamente. Cada indivíduo tem um círculo de pessoas que interagem e que esses círculos também interagem com outros. Então, cada pessoa vai ter uma forma diferente de fazer essa imersão. Isso. E eu vou oferecer, né, assim que tivermos falando sobre isso, acho que não é o momento ainda, vai ter uma forma dessa pessoa se sentir protegida. Se eu sou assim, vai conhecer o método e se ela não gostar, ela vai ter como sair. Ah, que legal. Tá? Então, sem dar os detalhes agora, mas isso vai acontecer. Ótimo. Né? E uma terceira objeção que eu gostaria de falar, porque isso eu tenho um exemplo na família. As pessoas falam, poxa, mas lá na empresa todo mundo que é promovido fala inglês, o cara tem MBA, poxa, eu tô aqui, nem curso superior eu tenho. Não tem informação. Não tem informação, ele não tem não tem o hard skill que eles pedem. Isso é fato, entendeu? Eu tô falando aqui, mas eu sou uma pessoa bem formada, que fez um mestrado, fiz várias pós-graduações, eu tenho uma fluência numa língua, né? E eu tive isso me ajudou em várias partes da carreira, mas em nenhum momento isso foi o que decidiu nada do que aconteceu comigo. Nenhum momento isso ajudou o que aconteceu comigo. Eu dou um exemplo da minha família. Eu tive essa conversa com meu irmão recentemente. Eu tenho um irmão que ele é um diretor hoje de uma grande empresa de São Paulo. E ele foi diretor de 5 grandes empresas de São Paulo.
em sequência. Tem 15 anos que ele é diretor de 5 grandes empresas de São Paulo. Diretor sempre na área de recursos humanos. E ele é formado em matemática numa faculdade bem de interior, no curso de 3 anos. Ele trabalhou em empresas americanas, que o chefe dele só falava inglês. Ele não fala inglês. Hoje ele está numa empresa espanhola, que o chefe dele fala espanhol. Ele não fala espanhol. Então, essa é uma objeção. Fala assim, caramba, como é que ele consegue? Ele entregou, ele entendeu o que precisa entregar. E o que ele entrega, que é essa questão do conhecimento do ser humano, cuidar do ser humano, fazer a gestão do ser humano com maestria, é o que mantém ele empregado e o que mantém ele tendo alto nível de remuneração. Uhum. Tá? E aí essas outras habilidades exigidas de currículo, entre aspas, essenciais, deixam de ser essenciais. Deixam de ser essenciais. Porque Agora, o que é essencial é o que ele faz e não o que ele tem como currículo. Eu diria o seguinte, gente, de maneira nenhuma estou dizendo que você não fazer um curso de inglês. Claro eu acho que para não. mim, você pra falar inglês te abre um mundo. Uhum. Eu sempre briguei isso com ele. Falei, cara, pô, eu pego, entro no site, qualquer lugar do mundo para pesquisar, leio livro, isso me ajuda muito a me conectar com o mundo. Uhum. Então tem muitas coisas boas. Tem empresas que vão exigir isso mesmo. Já vi empresas que falam, você nem participa do processo seletivo. Mas você precisa entender onde você está. Se você está numa empresa que o cara falou, você só vira aqui essa posição se você falar inglês. Aí você toma essa decisão agora. Eu vou aprender, ou eu vou desenvolver as outras coisas, que vou botar um baita do problema na mão do gestor. Eu volto a dizer, o meu irmão foi um baita do problema, porque a empresa americana tinha essa regra. Uhum. Só se tinha essa tiver... regra, só assume executivo que fala inglês. Uhum. E ele deu um resultado tão bom na questão de liderança, nessa liderança que a gente defende, que o cara mudaram a regra. Uhum. Eles eliminaram a regra. E vamos entender... Passou a ser desejável, e eles cobram das pessoas que estudem, pagam o curso, entendeu? Mas é só para entender o seguinte, gente, o inglês é uma barreira. A gente aprende a falar espanhol, a gente pode fazer um MBA, a gente pode fazer qualquer outro curso, só que a habilidade essencial, que é a da liderança, vai sobrepor todos Vai sobrepor todos eles. E você vai criar um baita no problema para sua empresa. Então, estude hard skill. Aprenda inglês. Se puder estudar mais, eu volto. Eu sou um fã do aprendizado, adoro aprender. É um valor meu. Esse é um valor inegociável meu. É muito difícil você conversar comigo, falar de alguma coisa muito nova e falar, pô, Fred, isso aqui é assim, faz aí e vai embora. Eu falei, peraí, gente. Dá um porquezinho que isso é assim, pelo amor de Deus, de onde que veio, quem estudou, quem entendeu? É uma coisa que para mim é um valor inegociável. Eu preciso ter isso para poder caminhar dentro das frentes. Então, cada pessoa é diferente. Entenda como você é, faça o melhor dentro dessa área que nós estamos defendendo aqui e coisas diferentes vão acontecer. Garanto para você. Tem vários exemplos. Agora, vou falar de novo, falando para a câmera. Não estou aqui, estudem bastante, façam os cursos, aprendam outra língua, porque isso facilita. Tira uma barreira. Quanto menos barreira, mais rápido você tende a ser promovido. Uhum. Entendeu? Mas é o muito contra-exemplo. É a tua performance que vai fazer a diferença. Exatamente. Líderes de alta performance. É disso que a gente trata aqui no FX Cast. FX por quê? Fred Xavier, esse que é o cara especialista em liderança de alta performance e que tem compartilhado muito genuinamente os conhecimentos que ele desenvolveu através da sua carreira, da sua evolução enquanto líder, que já trabalhou em diversas organizações, começou lá pequenininho, sendo jogado na fogueira e construiu conhecimento através do estudo, através da investigação, primeiro do ser e depois do ter. Então, se você gosta do nosso conteúdo, vai lá, segue a gente, clica lá no sininho para que você receba as notificações dos conteúdos novos que forem surgindo. Mande também sugestões, dúvidas, nós estamos aqui para interagir com você. Isso, eu gostaria de reforçar esse ponto mesmo, de pedir para as pessoas sugerirem as pautas para a gente, os assuntos que não entenderam bem, não concordaram, isso aí é extremamente enriquecedor. Isso aí. Aí gostei do genuíno, tá? Essa palavra acho que me define bastante. Eu sou genuíno naquilo que eu faço. Eu vivi, eu fiz, eu passei, e eu me descobri e eu cheguei e fiz, entendeu? Então, acho que obrigado por essa boa definição. Que bom, que bom. Então, gente, fiquem ligados aí mais uma vez. Obrigado pela sua audiência e até a próxima, né, Fred? Até a próxima. Logo tem mais conteúdo aí, né? Com certeza. Valeu, galera.